Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro do nosso clube do CRC. É um prazer estar aqui mais uma vez, nesta noite, trazendo um conteúdo que espero poder, por meio dele, ajudar você no compasso da sua preparação para o exame de suficiência. Eu sou Alex Brito, contador, professor de contabilidade, e desde 2016 também sou auditor independente e desde 2016 estou dedicado a ajudar você que quer alcançar a aprovação do exame, assim como eu consegui a minha, muitos dos meus alunos também, e você também conseguirá, porque eu sei que você vai levar esta caminhada até este objetivo. E conte comigo para isso. Tá certo? Bom, vamos direto ao assunto. Já falei quem eu sou, para quem está aqui pela primeira vez. E hoje nós vamos falar de um tema. Nessa altura do campeonato, meus caros, nós estamos numa etapa de, eu diria, de conexão, de planejamento, né? Por que não dizer, mas conectando o que já aconteceu até aqui, no sentido de que existem pessoas que já prestaram a prova e precisam prestar novamente, existem pessoas na etapa final da graduação, né, no 7º semestre, no 8º semestre, ou estarão nessas etapas de conclusão da graduação no próximo semestre, elegíveis, né, para prestar o exame, e existe você aí que talvez vá prestar o exame pela primeira vez. Então, neste intervalo de tempo entre o final de um ciclo e a chegada do próximo, é a hora de planejar. Por isso que eu fiz a aula anterior neste sentido. Quais são os passos que você precisa tomar como providências para organizar o seu processo de preparação do exame, o próximo exame. E hoje eu vou falar sobre um ponto, um ponto muito representativo, que às vezes a gente não olha para ele, é um elemento muito representativo, que é a existência de um histórico muito vasto de provas já aplicadas, tá certo? 2 provas ao ano, diversos anos de presença, de aplicação do exame de suficiência, e ali, meus caros, uma prova com uma característica quase padrão à nossa disposição. E às vezes a gente não olha para isso. Por isso que o nosso tema é esse: as lições que podemos obter por meio das provas já aplicadas. Quero ajudar você a extrair elementos que estão presentes, semestre sim, outro semestre também, ao longo dos últimos anos, para que você possa trazer vantagens, ou extrair vantagens por meio dessas referências que estão sempre presentes. Tá certo? Então, esse é o tema de hoje, mas antes de entrar no assunto, eu quero explicar o que funciona aqui, né? Já disse quem eu sou, para quem não me conhece ainda, e quero dizer o que acontece aqui semanalmente para você que está chegando agora. Este é o Clube do CRC, com conteúdos gratuitos toda semana, tá certo? E você pode se inscrever de maneira espontânea, deixando nesta página, arbconsulting.com.br/clube do CRC, você deixa o seu e-mail, o seu nome, o seu último nome. Se quiser deixar o WhatsApp, ótimo, porque assim você pode falar comigo sempre que quiser diretamente, tá bom? E aí você tem acesso a vantagens, informações privilegiadas. Se você tiver um cadastro aqui no Clube do CRC, um elemento importante que eu quero dividir com vocês hoje, e faço isso sempre, é que o Clube do CRC não tem compromisso com o calendário de prova, tá certo? Então, você pode permanecer aqui pelo tempo que você quiser,
ver, rever todas as aulas. As aulas são apresentadas com temas variados, não necessariamente de um modo sequencial, em comparação, melhor dizendo, com o edital, certo? O objetivo aqui realmente é deixar você em contato com os assuntos de prova, tá? E ao longo do tempo você vai alcançando, obviamente, uma capacidade de performar no exame. É isso que a gente vai buscar aqui e estamos buscando, na realidade, desde o primeiro encontro até o presente momento, tá bom? Mas, se você quiser, estamos completando aqui, ó, a informação de que o Clube do CRC não tem compromisso com o calendário de prova, isso é fato, tá? Então, concluindo sobre a sua inscrição, você preenche aquele formulário no site, visita a sua caixa de mensagem ou a caixa de entrada, ou se não localizar a caixa de spam, dá um OK, tá? Clica ali para dar OK, confirmar que você fez a inscrição. A partir daí, você consegue se comunicar comigo, e eu, sobretudo com você, por e-mail também, tá legal? Agora, se você tem uma necessidade de fortalecer a sua preparação para o próximo exame, olha, eu não consigo permanecer aqui na agenda do Clube do CRC, porque vai levar mais tempo do que a minha necessidade. Tudo bem, você pode participar de um curso, um grupo fechado, tá? Aí já estou falando de um curso pago, tá legal? O Clube do CRC é 100% gratuito, mas a jornada de preparação para o exame corresponde a um curso pago que você pode participar, se quiser, conhecendo detalhes por meio do site jornadadepreparacão.com.br, tá? Aí você vai receber todas as informações, seja você que quer participar presencialmente na capital de São Paulo, na região da Avenida Paulista, ou você que quer participar pelo Zoom no curso 100% ao vivo. Este programa, sim, tem um calendário alinhado com a data do exame. São 7 semanas de aulas, certo? Vinculadas com a data de cada exame. Já foram 45 turmas nesse presente momento e já estamos organizando o próximo ciclo. Tá legal? Bom, dados os recados, vamos para o conteúdo de hoje e aproveite para se inscrever aqui no meu canal YouTube, se você ainda não se inscreveu, para compartilhar e para deixar ali a sua manifestação, o seu like. Isso vai nos ajudar muito. Tudo bem? Bom, lições que podemos obter por meio das provas passadas. Eu já mencionei isso a semana passada, ainda vou mencionar agora. É importante nessa altura, onde nessa retomada pós-exame de suficiência, durante a jornada de preparação que eu mencionei agora, geralmente eu faço uma pausa aqui no Clube do CRC, porque eu dedico o tempo às turmas, tá certo? E agora, passado um ciclo de exame, eu estou aqui de novo, né? Retomei na semana passada a programação do Clube do CRC. E eu fiz uma menção lá, que eu vou repetir agora, que eu acho que ela é bastante relevante e faz parte de uma consciência que nós temos que ter, que é a seguinte: o grau de dificuldade, a nossa percepção sobre a dificuldade do exame. Então, tem uma lição aí para nós. Todo mundo considera, quando eu falo todo mundo, eu me refiro ao senso comum. Se você chamar alguém para conversa, pedir opinião, participar de uma rodinha de bate-papo sobre o exame de suficiência, todo mundo vai falar que a prova é muito difícil. Se você olhar para a estatística histórica, que mostra um percentual menor do que 30%, e ultimamente perto dos 20%, né? Está caindo, caiu bastante. Chegou a torno de 22%.
de aprovados no exame. Já houve um exame, talvez você não saiba, com 15% de aprovados. 16, vou arredondar. Então, olhando para essa estatística, a conclusão é de que a prova é difícil. Eu não estou aqui para dizer que ela é fácil. Não é. Mas também a questão de o carimbo, a classificação de prova difícil é algo relativo, é altamente pessoal. Onde eu quero chegar com isso, meus amigos? A relação, a percepção, melhor dizendo, de dificuldade sobre a prova está diretamente relacionada com o nível da nossa preparação. Se eu me preparei bastante, se eu conheço os assuntos, se eu tenho a ideia, as bases sobre os temas mais presentes, eu considerarei a prova tranquila. Se você conversar com alguém que pontuou ali com 35, 38 pontos, essa pessoa não vai considerar a prova difícil. Agora, se você falar com alguém que não teve uma preparação estruturada, que praticamente foi para a prova do jeito que estava, sem treino, esse é um ponto-chave, sem treino algum, e não conseguiu performar, este alguém vai dizer para você que a prova foi difícil, a última prova foi difícil, e todas as provas são difíceis. Então, percebeu como o fator está do lado de cá, somos nós, e não do lado de lá, que é uma prova que tem basicamente as mesmas características, todas as vezes em que esta prova é aplicada? Certo? Então, a gente tem que prestar atenção nisso e levar em consideração que a mudança desse patamar, dessa percepção, é algo que vai ocorrer na medida em que nós aqui, deste lado, né, tenhamos uma outra movimentação, um outro processo de preparação. Esse é o ponto que eu quero explorar. Tá? Então, a prova é difícil? Vírgula. Depende. Depende de como eu me preparei. Certo? Bom, e com relação aos temas? Tá? Quando você pega o edital, talvez você tenha uma ideia de que o que você precisa fazer, de fato, é descer toda a sua biblioteca de todos os 4 anos da graduação, ou 5, né? Quando eu fiz graduação era em 5 anos, talvez vocês não saibam disso, mas por algum tempo a graduação de Ciências Contábeis foi executada em 5 anos. Talvez você pense que seja necessário pegar todo o conteúdo, 100% das disciplinas, já que todas as disciplinas estão inseridas no digital, né? Então, você deve achar que é preciso estudar tudo. Eu não vou dizer que não, mas eu também não vou dizer que sim. Tá? Aí entra a sua capacidade de ponderar. E de onde vem essa capacidade? De uma reflexão, que é exatamente isso que eu quero dividir com vocês hoje aqui, sobre o que está presente na prova de maneira mais frequente e qual é a disciplina que vai fazer com que eu possa performar de uma forma mais abrangente. Vou citar um exemplo de uma coisa que acontece aqui na jornada de preparação, tá? Que é o curso para grupos fechados, o curso pago, né? Que faz parte dos serviços que eu presto. Na jornada de preparação, pessoal, eu não trago a disciplina língua portuguesa, certo? A língua portuguesa não faz parte, é uma das disciplinas que não faz parte do curso, tá? Poxa, Alex, mas todas as questões
tem o mesmo peso se cair lá uma questão de língua portuguesa, cai, né? Uma, duas questões de língua portuguesa, são um ponto, são 2 pontos que eu posso perder. Eu concordo com você, mas essa é uma disciplina, meus caros, que tem uma presença desse tamanho na prova. E o aprendizado dessa disciplina é exclusivamente aplicável a ela. Tá? Diferente, por exemplo, de contabilidade de custos, que já tem uma presença maior e que também te sustenta, exemplo, numa questão de controladoria, numa questão de contabilidade gerencial, além das próprias, né, de custos. Diferente de fortalecer os seus conhecimentos sobre as normas brasileiras de contabilidade, técnicas gerais, tá certo? Por meio dos CPCs, onde você, com o fortalecimento de um assunto, vai performar nele especificamente, ou também vai performar na presença dele em outras temáticas, certo? Um exemplo que eu sempre trago, CPC 01, redução ao valor recuperado de ativos. Você vai performar pontualmente nessa temática de maneira mais aprofundada e também vai conseguir performar quando essa temática estiver presente numa questão de demonstrações contábeis, tá? Então, onde é que eu quero chegar? Os temas, a presença dos temas é algo que vai determinar a seleção dos mesmos no seu processo de preparação. A minha recomendação é a seguinte, que você preste atenção aqui, ó. Vou deixar anotado aqui, tá? Para todos. Cerca de 80%, isso aí é histórico, tá? Pode ser um pouco menos, mas às vezes até um pouco mais, das questões versam sobre contabilidade geral, sobre contabilidade de custos, sobre contabilidade gerencial, sobre auditoria, sobre normas de contabilidade. Tá? E aqui eu vou até incluir teoria. Normas de contabilidade e teoria. Então, se você atacar aqui, meu amigo, minha amiga, você vai cobrir com folga a faixa de pontos que você precisa. Tá? Não é que eu não estou querendo dizer que você vai acertar todas, mas assim, aqui tem uma quantidade de questões que supera muito o número de 25. Tá? E aí, o número 25, né, que é a quantidade de acertos. Então, você precisa fortalecer este aprendizado. E aqui em contabilidade geral, um destaque, você precisa trabalhar lançamentos contábeis, você precisa de variações patrimoniais, tá certo? Você precisa de estrutura básica de demonstrações,
estrutura, de demonstrações. E aí eu vou destacar balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa. Tá? São 3 elementos de presença constante na prova. Então, faz um print aí dessa tela, vou deixar um pouco mais aqui para você. Aí, meus caros, tem tema suficiente para você conseguir buscar os 25 pontos. Tá? Então, esse diálogo, esse discurso meu, já é conhecido dos alunos aqui da jornada de preparação. Não estou dizendo para você não estudar código de ética, para você não estudar língua portuguesa. Não, não é isso. Eu estou dizendo que você tem que fortalecer essas que estão na tela. Ao fortalecer isso, porque, veja só, se você errar 100%, se você errar 100% das questões de língua portuguesa, você continua vivo na prova, certo? Se você errar 100%, você continua vivo. Agora, se você errar 40% de contabilidade geral, aí você vai ter problema. Tá? Entendeu o que eu quis dizer? Vou repetir. Se você errar 100% de língua portuguesa, você continua vivo. Se você errar 35%, 40% de contabilidade geral, vai pesar negativamente, vai te atrapalhar e talvez tire você do jogo. Tá? Então, entender os temas presentes é altamente representativo, necessário para a gente. Tá legal? Bom, além disso, a gente precisa entrar no mérito das características das questões. Elas têm um compasso, né, bastante conhecido por nós, essa aqui é a verdade. Elas têm um compasso bastante parecido. Se eu perguntasse, na verdade eu vou perguntar e eu mesmo vou responder agora. Qual é a característica que você considera predominante numa prova? As questões são muito longas, os enunciados são enormes. Concordo, hein? Talvez não. É a mesma característica que eu sinalizaria aqui para vocês. Os enunciados são enormes, tá? Agora, isso não torna a questão mais ou menos complexa, tá? Isso não torna a questão mais ou menos complexa. Tá? Daí a importância do treino. Primeiro, eu tenho que fortalecer as minhas bases sobre os assuntos. Saber identificar o tema da questão. Aplicar isso. Tá? Então, eu costumo dizer nas aulas aqui dos grupos do exame de suficiência, da jornada de preparação, que uma das maneiras que você pode praticar para ficar com o assunto, que eu vou lembrar de tanta coisa, é você, a cada aprendizado, simular uma explicação para alguém. Explica com as suas palavras o assunto que você aprendeu. Tá? Então, assim, isso é um meio de fazer com que você aumente a sua desenvoltura, seu entendimento sobre o assunto. Quanto maior for o seu entendimento sobre os temas, mais fácil será para você identificar o aspecto prático por meio daqueles enormes enunciados. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Eu teria diversos aqui, mas o objetivo dessa aula não é necessariamente esse. Não é uma aula de prática, é uma aula de conscientização. Ainda estamos num momento de conscientização e já já eu vou retomar a parte prática
com conteúdos específicos. Olha o tamanho dessa questão. E nem é das maiores. Na verdade, o maior nessa tela, né, o que a gente tem, de fato, é um baita espaço ocupado pelo enunciado, pelas alternativas, né? Não exatamente pelo enunciado. Mas, veja, conheço a fotografia da informação contábil, a representação gráfica da informação contábil. Conheço, e o que eu quero dizer com isso? Ativo, bens, direitos, passivo, obrigações de patrimônio líquido, tá? Passivo total, né? Sei com tranquilidade como que isso varia. O que é que faz com que o ativo aumente, o que é que faz com que o ativo diminua, o que é que faz com que o passivo aumente, o que é que faz para que o passivo diminua, né? O que é que origina uma redução. Sei registrar os eventos, debitar e creditar. Eu já disse, eu digo para os meus alunos aqui dentro de sala de aula, e vou dizer aqui para vocês, eu não erro lançamento contábil. E não é soberba da minha parte, espero que você não pense isso, tá? Mas não é porque eu sou alguém de capacidade diferenciada. Não, eu apenas conheço de maneira sólida a estrutura básica da informação e faço uso do método das partidas dobradas para registrar os eventos na contabilidade. Acabou. Eu posso até ter alguma dificuldade específica com relação à conta contábil, né, no nível analítico, que melhor expressa tal evento. Mas a variação no patrimônio de uma empresa, eu não erro. E você também tem essa possibilidade de não errar ao fortalecer essas bases conceituais. Certo? Por isso que aqui nos trabalhos todos também se faz presente alicerce, trabalho de fundamento. Tá? Mas vamos lá. Dito isso, né, o alicerce que eu disponho, e você, se não dispõe ainda, pode fortalecer isso aqui comigo, essa questão aqui, meus caros, a gente mata aqui numa tranquilidade absurda. Veja, primeiro ponto, tá? Eu sempre busco a clareza com relação ao que precisa ser feito. Então, eu já sei que é do meio para baixo, para o fim do enunciado, que está a interrogação. Embora ela não esteja exibida aí, tem uma interrogação aí, né? Então, ó, considerando as informações disponíveis, aliás, disponibilizadas, né? Assinar a alternativa com os lançamentos contábeis do dia 13/4. Pronto, é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, tem uma circunstância narrada para a gente aqui, tá? Onde a empresa fez uma movimentação no seu patrimônio neste dia, ou de 28 mil, já vamos detalhar, né? Outra neste dia de 17 mil. E a pergunta para nós é: qual o lançamento contábil que reflete a ocorrência desse dia? Tá? Então, a sociedade empresária fez uma compra. Então, o que aconteceu nesse dia? Uma compra de mercadoria para estoque. Opa, compra de mercadoria, ok. Junto a um fornecedor, a prazo, por meio de uma duplicata com vencimento no dia 16. Tá? Então, uma compra a prazo de 28 mil. Já sei. E o que aconteceu depois? Aliás, o que aconteceu também neste dia? Ó, outra ocorrência do dia 14, do dia 13/4, desculpe. Um
pagamento de 17 mil para outro fornecedor a título de adiantamento. Pronto. Então, 2 eventos no mesmo dia. Uma compra a prazo de 28 mil e um adiantamento junto a um fornecedor e um adiantamento feito para outro, 17 mil. É esse desenho que eu preciso procurar aqui. Então, vamos eliminar, né? Eu preciso validar este desenho em alguma alternativa. No dia 13/4, a empresa comprou mercadoria para estoque? Sim, 28 mil. E reconheceu contas a pagar. Opa, ok, até aqui ok. O próximo registro, ela debitou fornecedores, ou seja, para debitar fornecedores, ela vai fazer a baixa de um compromisso. Não, ela adiantou recurso a um fornecedor. Então, a alternativa não é essa, porque o lançamento de 17 mil não está correto. Não é débito em fornecedor, é débito em adiantamento a fornecedores, no ativo circulante. Então, tchau, alternativa A. É a alternativa B? Também não é, porque não é uma ocorrência junto a um único fornecedor, sim a 2 fornecedores. Pronto. Não é. É a alternativa C? A entrada de mercadoria no estoque, ok. Contas a pagar, ok. É um adiantamento a fornecedor? É. Que saiu aqui do banco? Tá. Mas o adiantamento a fornecedor não é no passivo, é no ativo circulante, como eu mencionei. Então, se não é essa, só pode ser essa, né? Obviamente, por conta desse débito em estoque, esse crédito em fornecedores, esse débito em ativo circulante e esse crédito em banco, tá? Então, a resposta correta é essa. Veja, não é uma aula aqui de lançamentos contábeis, mas eu quis mostrar para vocês, até rapidamente, de propósito, que um enunciado grande, imenso, como é comum, não é sinônimo de complexidade, necessariamente. Tá? Eu poderia trazer diversos outros exemplos, como eu tenho. Eu não, né? A prova nos mostra. Já usei aqui e continuarei usando. Diversos exemplos de questões onde, ao identificar com clareza o tema, acionar a minha base de conhecimento, eu consigo desenvolver com objetividade e segurança. Seja cálculo de redução do recuperável de ativos, seja constituição de provisões, seja ficha de controle de estoque, seja mensuração do estoque a custo ou valor realizado líquido, seja ajustes de imobilizado, por qualquer decorrência de qualquer fator, certo? De ajustes aplicáveis ao intangível, reversão de impairment, e por aí afora. Absolutamente tudo. É a minha base de conhecimento, tá? E a clareza com relação àquilo que eu preciso fazer. Agora, meus caros, é lógico que eu não estou no outro planeta, né? Não é simplesmente chegar aqui e sair fazendo. Eu vivo no mesmo planeta de todo mundo aqui. A desenvoltura é fruto de treino, é fruto de prática. Por isso, eu recomendo que você esteja aqui comigo no Clube do CRC para fortalecer bases e treinar e aplicar. Se você já viu um passado aqui no Clube do CRC, já encontrou diversas aulas práticas. E isso vai entrar agora na sequência que virá brevemente. Tá? Então, recapitulando, o meu propósito nesse papo de hoje, que é relativamente curto e de conscientização, não é exatamente uma aula de conteúdo, é dizer para você que as lições que estão presentes nas provas, historicamente falando, nos mostram, a realidade de cada prova mostra para a gente o seguinte: ela é difícil. Enquanto eu tiver uma preparação
abaixo do suficiente. Sempre acharei a prova difícil se minha preparação estiver abaixo do que é minimamente necessário. Tudo bem? Os temas presentes, vou até voltar aqui à tela. Os temas presentes, do meu ponto de vista, devem representar para a gente o norte do nosso processo de preparação. No seu lugar, eu concentraria esforços para fortalecer essas bases que estão aí na tela, certo? Contabilidade geral, contabilidade de custo, gerencial, auditoria, a teoria de contabilidade e as normas de contabilidade. Eu agarraria isso aí e fortaleceria, tá? E na medida do tempo, da minha possibilidade, também visitaria as outras matérias, mas eu não deixaria de fortalecer essas matérias em hipótese alguma, certo? As questões são imensas, os enunciados são imensos, mas não quer dizer que isso seja dificuldade, como eu mostrei aqui para vocês com um exemplo apenas, tá? E eu desejo que você esteja aqui comigo, porque eu vou te dar alicerces, bases, para você fortalecer aquilo que é necessário e principalmente aplicar. Então, na sequência das aulas que virão aqui no Clube do CRC, eu vou trabalhar com vocês, tá? Vou trabalhar com vocês bases e vamos fazer simulações de prova. O que eu faço também aqui dentro da jornada, tá? Vou trazer aqui de maneira aberta e oferecida a todos vocês. Tá legal? Meus caros, semana que vem tem mais. Eu não vou anunciar o tema agora, porque eu estou negociando a participação de um profissional do mercado que vai trazer um tema muito representativo para nós, como profissionais de contabilidade que somos, tá certo? Então, tem novidade aí. Teremos um convidado, talvez na próxima aula ou na seguinte, mas nos próximos dias eu já anuncio para vocês. Por isso, eu recomendo que você esteja aqui no Clube do CRC, faça a sua inscrição gratuita. Vou deixar nos links, tudo está aqui embaixo, está disponível para você, tá? Próxima aula vem aí, aguarde, haverá convidado brevemente aqui para trazer situações de mercado para nós. Tá bom, meus caros? Então, agradeço pelo tempo de vocês e, se você precisa de um trabalho vinculado à data do próximo exame, acesse a página da jornada de preparação e saiba todos os detalhes e como você pode ser um dos alunos dos grupos fechados, tá bom? Faça isso já, porque as vagas são sempre limitadas. Forte abraço e encontro vocês semana que vem.